Agora vamos falar de mercado. Para essa aula que a gente vai estar falando aqui, nós vamos começar com o exemplo da Joana. Então a Joana ela compra abacaxi para revender na feira daqui da cidade de Piranhas, Alagoas. Então ela pretende vender a 50% a mais do que o custo de produto. Ou seja, o preço de 7,50, ó. Esse C é o custo de produto, esse P é o preço. Como ela compra R$ 5, ela quer 50% a mais ao preço de venda. É comum os empreendedores falarem isso. E às vezes as pessoas, os empreendedores pegaram o preço de venda e colocaram um percentual para vender o produto. Às vezes as pessoas pensam que isso é margem de lucro, mas isso não é margem de lucro. O nome disso é markup, tá? Então, é esse percentual aqui que você coloca sobre o preço do custo do produto. Na verdade, sobre o custo do produto. Então, markup é igual a preço de venda menos custo do produto dividido por custo do produto. No caso aqui, ó, preço de venda 7,50 menos 5 dividido por 5. Então, é 2,50 dividido por 5. Quando a gente faz essa divisão, chega o valor de meio. E aqui, pessoal, para quem não está habituado, isso aqui é essencial quando você for definir preço de venda. Quando você for empreender, você saber que transformar números ordinais em números percentuais. Ou vice-versa. Então, todo mundo tem que saber que 0,5 é a mesma coisa que 50%. Matematicamente é a mesma coisa. 0,1 é a mesma coisa que 0,10. Porque o zero depois da vírgula, ele não tem valor, tá bom? Antes da vírgula, quando ele está na frente, ele não tem valor. Depois da vírgula, quando está por último, ele não tem valor. Então, 0,1 é a mesma coisa que 0,10, que é a mesma coisa que 0,100, que 0,1000. Não importa quantos zeros eu vou ter aqui, porque é a mesma coisa que 10%. Então, 0,2 é 20%, 0,5 é 50%. Agora, quando eu coloco 0,05, isso aqui não vai ser 50%. Isso aqui vai ser, ó, esse zero, ele não está no final do número. Ele está antes do 5. Então, ele tem algum sentido de estar aí. Porque ele está dizendo que isso aqui é 5% e não 50%. 0,01 é 1%. Se eu colocasse 0,005, isso aqui ia ser igual a 0,5%, tá bom? Porque eu ia andar duas casas decimais, ia colocar a vírgula bem aqui e ia transformar em porcentagem. Então, sempre ando duas casas decimais. Como aqui não tem nada, eu posso colocar um zero. Então, andando duas casas decimais, dá 10. Então, é 10%, tá? Então, eu espero que ao final dessa aula vocês já estejam habituados com isso, porque nem todas as pessoas conseguem rapidamente estar habituado com isso. A mesma coisa quando você transforma porcentagem em número ordinal. Então, 70% é a mesma coisa que 0,7, que é a mesma coisa que 0,70. 40% é a mesma coisa que 0,40, que é a mesma coisa que 0,4.